castelo forte é o nosso Deus. Hoje, meus irmãos, nós vamos fazer a leitura e a exposição do Salmo 19. E eu quero convidar os irmãos que abram as suas Bíblias neste Salmo para que façamos a leitura. O Salmo 19 é um salmo que nos apresenta a revelação do nosso Deus. Os dois modos pelos quais o nosso Deus se revelou. E a escolha deste salmo para inaugurar esta série de mensagens que vão tratar da lei de Deus se justifica em razão exatamente de que eu gostaria que os irmãos entendessem o privilégio de podermos ter acesso a estes mandamentos do Senhor, revelados pelo Senhor para a nossa alma e para a nossa vida cristã. Então, eu farei a leitura e peço que os irmãos, com atenção, acompanhem o texto da palavra do nosso Deus, do Salmo 19. O Espírito do nosso Senhor nos diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita, e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel, e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos, e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido, e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros, e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Vamos orar, meus irmãos. Pai querido, tu que te revelaste a nós por tuas obras criadas, pelas obras de tua providência e por tua santa palavra, culminando em teu Filho Jesus Cristo, que é a revelação máxima do Senhor, o mesmo que inspirou esta sagrada palavra e que agora, ó Deus, tem o poder de abrir os nossos entendimentos para que possamos entender com perfeição a verdade do Senhor. É a Ti que nós recorremos, ó Pai, para que pelo Teu Santo Espírito possamos compreender a Tua verdade. E ao compreendê-la, Senhor, dispormos os nossos corações a vivermos a Tua verdade. Que os Teus mandamentos, ó Deus, sejam para nós como mais desejáveis do que ouro,
do que muito ouro depurado, que sejam mais doces do que os favos de mel, do que o destilar desses favos, e que possamos, ó Pai, guardar nos nossos corações as tuas palavras, para não pecarmos contra o Senhor. Comece a fazer isto em nós, ó Pai, a partir de agora, quando tua palavra será exposta, e assim, pelo teu Santo Espírito, penetrará em cada coração, conforme a tua vontade soberana. Nós te pedimos esta bênção, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, todas as religiões nasceram a partir de revelações. O islamismo, por exemplo, nasceu a partir de Maomé, quando este recebeu a sua primeira revelação aos 40 anos de idade, e repetidamente ele teria sido abençoado com variadas e novas revelações, revelações que foram registradas no livro máximo do islamismo, o Corão. Do mesmo modo, Hammurabi também registrou suas leis, os seus códigos, também como supostas revelações do deus Sol Tamás. Assim também o criador do zoroastrismo, o Zaratustra, um profeta, recebeu também seu chamado para ser profeta em um sonho. E ele ia ao céu, por vezes, transportado por anjos, a fim de conversar com os Mazdi, o seu Deus. Do mesmo modo, os Mormons também afirmam que o anjo Moroni apareceu a Joseph Smith, e esse, então, tendo tido uma nova revelação, escreveu um novo evangelho, segundo os Mormons, a partir da revelação deste anjo. Várias e várias religiões, várias e várias doutrinas eclesiásticas surgiram a partir de revelações, ou novas revelações, sonhos, visões, experiências mágicas, experiências sobrenaturais. Foi assim com a Assembleia de Deus, foi assim com o Adventismo do sétimo dia, foi assim com a Congregação Cristã no Brasil, e tem sido assim com diversas outras religiões e seitas que aparecem por aí. As Escrituras ensinam que Deus se revelou de um modo especial a um povo especialmente. E este salmo nos mostra a respeito desta revelação. O Deus que criou os céus e a terra, a partir do nada, este Deus todo-poderoso resolveu revelar-se a si mesmo para os homens. E a partir desta revelação, este Deus, então, inaugurou uma igreja, escolhendo um povo para manifestar, por meio deste povo, a sua verdade, a sua lei, a sua palavra. Neste salmo, meus amados irmãos, nós temos, então, a expressão dos dois modos pelos quais Deus se revelou ao homem. No versículo 1 até o versículo 6, nós temos a primeira revelação, a revelação de Deus por meio da sua criação e da sua providência. E depois, do versículo 7 até o versículo 10, a chamada revelação especial de Deus, quando Deus, então, se revelou ao homem por meio da sua palavra, da sua lei, dos seus mandamentos. A revelação de Deus, portanto, começa na criação, se estende pelos atos da sua providência. Deus exibe o seu eterno poder, a sua divindade,
na história das nações, na história das pessoas, nos corações dos seres humanos e em suas consciências. A revelação do nosso Deus, meus amados irmãos, comunica verdades maravilhosas acerca desse Deus. A revelação comunica aquilo que de fato Deus quer do seu povo, o modo como Deus quer que o seu povo se relacione com Ele. Deus, no seu início, antes de todas as coisas, só podia ser conhecido por Ele mesmo. Deus, como afirmou o teólogo Hermann Bavinck, só pode ser conhecido somente por Ele mesmo, de maneira especial, de maneira completa. Mas esse Deus, meus amados irmãos, autossuficiente em si, Ele desejou revelar-se ao homem, a fim de manifestar o seu plano maravilhoso de salvar o seu povo dos seus pecados. Para isso, portanto, existe a revelação do Senhor. Deus quis mostrar-se ao homem. Deus quis dizer ao homem aquilo que ele é, o que ele faz, qual o seu plano, bem como o fim da história. Portanto, meus amados irmãos, a religião judaico-cristã é uma religião fundamentada na verdadeira e única revelação. Não uma revelação de seres supostamente sobrenaturais, de anjos que tenham aparecido, de pessoas que tenham tido experiências pentecostais, de imagens, de visões estáticas, mas é a revelação do próprio Deus, o ser Todo-Poderoso, o Yahvé, aquele que é o Eu Sou. Ele se dignou, na sua própria pessoa, manifestar-se ao homem, revelando a este homem a sua vontade. Meus irmãos, há aqueles que fazem uma distinção entre os modos de revelação de Deus. A teologia católica, por exemplo, propõe uma distinção entre a revelação natural e a revelação sobrenatural. Na revelação natural, especialmente os teólogos católicos, como Tomás de Aquino, por exemplo, entende que Deus, ele se manifesta à razão humana, ao intelecto do homem. E por meio deste intelecto, por meio da razão, o homem teria condições, então, de conhecer alguma coisa a respeito de Deus, de, inclusive, viver parte da vida devotando a esse Deus e até mesmo conquistando vantagens para a vida eterna. E é por isso que na teologia católica, então, quando alguém morre, o grupo de devotos, de crentes que ficam aqui, rezam por aquela alma, para que ela possa agora, também tendo todas aquelas qualificações, aqueles méritos que ela demonstrou neste mundo, agora as pessoas orando em seu favor, Deus possa ser ainda mais gracioso e acrescentar a esta pessoa méritos de Cristo, para que somados os méritos desta pessoa com os méritos de Cristo, ela possa então entrar definitivamente na presença do Senhor e não ficar por aí perambulando como uma alma penada. Mas, por outro lado, Tomás de Aquino também afirmava que existe uma revelação sobrenatural, que é aquela revelação dada a certas pessoas especificamente, aquelas que recebem um dom especial para compreenderem de maneira mais especial as verdades do Senhor. Estas pessoas são poucas, são aquelas pessoas escolhidas, dotadas de certos dons, para assumirem a prerrogativa de serem líderes na igreja. Por isso, a doutrina católica na história fez uma separação entre as coisas que são profanas e aquelas que são sagradas. E é por isso que no surgimento
das ciências, por exemplo, algumas delas foram consideradas profanas e elas foram retiradas da consideração da teologia porque elas estavam ou pertenciam ao mundo. E aquilo que pertence ao mundo está sob o domínio de Satanás e, portanto, não faz parte da igreja. É por isso que o católico faz o sinal da cruz diante de várias situações. Ele passa à frente da igreja, faz o sinal da cruz, porque a ideia de persignar-se, de fazer o sinal da cruz, é exatamente de consagrar aquele estado, aquela situação, aquele ambiente, agora retirando aquele ambiente do seu caráter profano e colocando o seu ambiente no caráter sagrado. É por isso que existe a água benta, para que possa purificar aquilo que aquela água toca, como se antes aquilo fosse profano, fosse impuro, mas uma vez lançado sobre ela uma água purificada, aquilo se torna santo, aquilo se torna purificado. A Reforma Protestante, irmãos, combateu esta heresia. E a Reforma Protestante ensinou que não há separação de esferas. Tudo aquilo que foi criado por Deus pertence a Deus e está sob o domínio de Jesus Cristo. Por isso, o teólogo holandês Abraham Kuyper afirmou que não há no universo 1 centímetro sequer sobre o qual Cristo, que é Senhor de tudo, não diga é meu. Todas as áreas, portanto, do conhecimento humano, das artes, da educação, da cultura, da criação, todas as coisas estão sob o domínio direto e o governo absoluto do nosso Senhor Jesus Cristo. Não há nada, portanto, que seja profano. Todas as coisas são criadas por Deus e devem dignificar o Senhor. Todavia, meus amados irmãos, o pecado que há em nós faz com que estas coisas criadas antecipadamente boas para o nosso benefício, elas sejam corrompidas. E é por isso que as artes, por exemplo, que deveriam glorificar a Deus, agora são usadas para a propagação do pecado, para a corrupção. A economia, que antes era usada como um mecanismo criado por Deus para que o homem pudesse exercer trocas justas, para que o homem pudesse negociar de maneira justa, foi alterada pelo pecado, pesos e medidas, portanto, foram adulteradas, intenções maléficas entraram nas trocas comerciais e daí toda perversão aconteceu. É assim em todas as áreas, porque do mesmo modo como Deus criou todas as coisas boas, o pecado destruiu todas as coisas. Então, há um plano de Deus em tudo isto, que é promover a redenção de tudo aquilo que foi destruído pelo pecado. E para haver esta redenção, meus amados irmãos, é necessário primeiramente redimir o homem, porque o problema do mundo está no homem. Foi o homem que pecou, foi o homem que rompeu o seu relacionamento com Deus. Foi o homem que causou separação entre tudo aquilo que era santo e que agora se torna expulso da presença do Senhor. Mas Deus, sendo rico em misericórdia e com grande amor com que nos amou, Ele então resolveu revelar-se a si mesmo ao homem, para mostrar ao homem, para revelar ao homem este plano de redimir todas as coisas para a sua própria glória. Neste salmo, meus amados irmãos, nós temos então a primeira parte desta revelação. A revelação na criação e na providência. Observem, meus irmãos, os versículos de 1 a 6.
O primeiro versículo apresenta o Deus que se revela nos céus. A palavra céus, aqui neste salmo, é utilizada como sinônimo daquilo que é a criação do universo. Não se trata apenas do céu, como nós o vemos, esta parte azul que nós costumamos chamar de céu. Mas aqui, céus representam todo o universo criado pelo Senhor. Aquilo que está acima de nós, as estrelas, os astros, os planetas, tudo aquilo que contempla as galáxias que nós não conhecemos. O salmista, olhando para cima, contemplando aquilo que ele próprio não era capaz de descrever, ele diz aqui que esta criação, ela declara a glória do Senhor. Ela prega, anuncia, que é o sentido do verbo proclamar. Ela prega, ela anuncia a glória do Senhor. Ela anuncia o poder extraordinário de um Deus criador. A palavra Deus aqui, meus irmãos, é a palavra usada para Senhor, Criador. É o Deus que cria, é o El Elohim, o Deus Criador. O mesmo Deus que aparece em Gênesis. No princípio criou Elohim, no princípio criou Deus, céus e terra. Portanto, o salmista quer aqui atribuir esta grandiosidade a este supremo Criador de todas as coisas. E nesta beleza da poesia hebraica, ele reafirma esta verdade agora, na sequência do versículo 1, invertendo a ordem como as coisas aparecem. Para ficar mais claro aos irmãos, olhem como o versículo está escrito. Os céus, que é o objeto, proclamam, que é a ação, e a glória de Deus, que é o sujeito. Deus é o sujeito. Agora, isso se inverte. O firmamento, ele anuncia as obras das suas mãos. Então, agora, o céu passa a significar este firmamento, e ele proclama as obras das mãos de Deus. As mãos de Deus são tomadas aqui como representação do próprio Deus. E o texto continua, meus irmãos, dizendo então que um dia ele fala a outro dia. Deus criou todas as coisas de maneira ordenada. Repare que ao usar esta expressão de sequência, um dia após o outro, uma noite após a outra, significa dizer que o nosso Deus, ele é poderoso e ele é também harmônico, ordeiro. Tudo que Deus faz tem uma razão de ser. Tudo que Deus faz, ele cria com um objetivo claro. Deus não suporta, não tolera coisas desordenadas. Deus não gosta de bagunça. É por isso que toda a criação, ela é estruturada, meus irmãos, em sequência, cada coisa no seu devido lugar, cada criação no seu devido tempo. Deus colocou como um tabuleiro de xadrez, como um quebra-cabeças, todas as peças encaixadas conforme a sua digna harmonia, conforme o seu poder de ordenar todas as coisas. Não obstante, meus amados irmãos, os céus não tenham o poder de falar, não obstante o dia não tenha o poder de falar, o versículo 3 nos afirma isto, que não há linguagem neles, não há palavras neles, nós não podemos ouvir nenhum som anunciando a glória de Deus, mas o versículo 4 diz que, apesar disso, toda a terra é capaz de ouvir as palavras, a voz do Senhor, em razão da magnitude desta criação. Em outras palavras, meus amados irmãos, a criação é suficiente para nos mostrar que existe um Deus. Todos aqueles que sinceramente olham para a criação devem perceber que há mais do que simplesmente um acaso.
Todos aqueles que olham para a formação de uma criança no ventre de uma mãe devem ser capazes de dizer que ali há mais do que simplesmente arranjos evolucionistas que se passaram ao longo de milhões de anos. Todos aqueles que admiram a complexidade da mente humana devem ser capazes de afirmar que há muito maior poder do que simplesmente um desenvolvimento de milhares e milhares de anos. Há uma lógica, há uma estrutura sobrenatural nestas coisas criadas. E é óbvio, como afirma o salmista no Salmo 14, que os homens insensatos, eles vão procurar outros argumentos para justificar a beleza da criação. Porque o homem sem Deus, ele sempre procurará argumentos para tentar ele próprio ser o Deus das coisas criadas. Mas como diz o profeta Isaías, estes homens não passam de cacos em meio aos cacos. Porque todos nós somos cacos, somos vasos criados. E quando queremos, meus irmãos, tomar o lugar de Deus, como foi o caso da Torre de Babel, quando aquelas pessoas acharam poderosas demais e tentaram erguer uma torre até chegar ao céu, o texto ironicamente diz que Deus se inclinou para ver o que se passava. A distância entre Deus e o homem é tão grande que Deus precisa inclinar-se. Mas ainda assim, os homens soberbos, arrogantes, presunçosos, pensam que podem explicar estas coisas a partir das suas ciências. Mas Deus, ele é incompreensível ao homem, embora possa ser conhecido naquilo que ele próprio se revelou. E a criação, portanto, irmãos, está aí para que todos aqueles que são honestos possam observá-la como criação do Senhor. Para todos aqueles que percebem que há mais do que simplesmente arranjos moleculares, possam entender que há um Deus, Criador de todas as coisas, que fez todas as coisas para um determinado fim. E, portanto, irmãos, embora não haja palavras na criação, embora os céus não possam pregar o Evangelho, eles apontam o peso da glória de Deus, os atributos de Deus, o seu divino poder, a sua beleza, a estética da sua arquitetura. Tudo isto é mostrado na criação. E o salmista finaliza este tópico com aquele que é talvez o símbolo maior da criação do Senhor, que é o sol. O sol, naquele contexto da antiguidade, era considerado por alguns, como por exemplo no Egito, como um deus. Mas aqui Davi utiliza o sol para mostrar que ele também é criação do Senhor. E, portanto, aquele que era considerado como um deus pelos egípcios é, na verdade, criação do verdadeiro Deus, do El Elohim, e não do Deus Ra, do Deus Sol, mas o Deus Elohim, o Criador de todas as coisas. E então, o final do versículo 4 e o versículo 5 e 6, Davi então diz que este sol, ele de maneira imponente, ele sai como noivo que sai dos seus aposentos. E muito embora a nossa cultura de hoje valorize muito mais a noiva, porque é ela que fica escondida do seu noivo, da igreja, e naquele tempo oportuno ela entra para surpresa de muitos. Na antiguidade era o contrário, era o noivo que aparecia. Era o noivo que era aquele que era especial, que todos aguardavam. Então aqui o sol, ele está escondido dos nossos olhos, até aquele momento, meus irmãos, em que ele começa a brilhar no Oriente. E ao brilhar no Oriente,
Nós podemos perceber os primeiros raios saindo das montanhas. Aquele que é o grande herói, que se coloca para iluminar, para aquecer, para fazer todos os brilhos no céu, para manifestar a sua grandeza. Este é o símbolo maior da criação do nosso Senhor. Ele sai dos seus aposentos, sai do seu quarto escuro para aparecer como herói. E ele percorre todo o seu caminho, do Oriente ao Ocidente. Ele principia numa extremidade dos céus e vai até a outra, seguindo o seu percurso imponente, sem se importar com qualquer outro ser, com qualquer outro astro, e até mesmo a lua precisa do seu brilho para que possa aparecer. Do mesmo modo, meus amados irmãos, a criação do Senhor, ela então mostra que há um Deus soberano sobre todas as coisas. Um Deus que é iluminador como o sol. O Deus que é o verdadeiro herói, que começa um caminho e termina este caminho, o princípio e o fim, o alfa e o ômega. O Deus cujo calor aquece os corações. Davi, portanto, de maneira poética, nos mostra, neste primeiro lugar, que a criação de Deus é suficiente para dizer ao homem que há um Deus. Deus existe. A criação diz isso. No entanto, meus amados irmãos, a criação não é suficiente para dizer ao homem o plano de salvação do Senhor. Ela é suficiente para tornar os homens indesculpáveis. Portanto, aquelas tribos indígenas que estão nos seus lugares e que adoram o sol, que adoram o rio, que adoram o vento, que adoram árvores frondosas, aqueles indígenas, eles são indesculpáveis diante de Deus. E caso o Senhor, pelo seu Santo Espírito, não lhes convença o coração pela pregação da palavra, eles serão condenados na sua hipocrisia por adorarem outro Deus, a criatura no lugar do Criador. Portanto, a criação torna os homens indesculpáveis diante de Deus. Quem disse isso, meus irmãos, foi o apóstolo Paulo. Na sua carta aos Romanos, no capítulo 1, o apóstolo Paulo, discutindo sobre esta realidade da queda e daquilo que o pecado causou no coração do homem, ele então disse que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade, contra toda a perversão daqueles homens que detêm, que sufocam a verdade pela injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, diz Paulo. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, observem, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Paulo conclui: tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porque tendo conhecimento de Deus, este conhecimento natural da criação, eles não o glorificaram como Deus, não lhe deram graças, mas eles quiseram criar para si mesmos deuses. E então, versículo 23, mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Assim é o homem caído, meus amados irmãos. Mesmo diante da criação magnífica do Senhor, que proclama a glória de Deus,
que anuncia o poder sobrenatural do Senhor, ainda assim, estes homens não são capazes de abrir os seus corações para o Evangelho. Por isso, mais uma vez, citando Hermann Bavinck, ele diz que todo o conhecimento de Deus está arraigado na revelação feita por Ele. Mas essa revelação de Deus na natureza e na história, ela é insuficiente. Então, por essa razão, é que se faz necessária, meus irmãos, uma revelação especial. A revelação na palavra, da palavra. E esta revelação começa exatamente depois da queda, quando o nosso Deus anuncia a Adão que um descendente da mulher seria aquele que pisaria a cabeça do descendente da serpente. Ali, portanto, começa a pregação do Evangelho. Haveria alguém que viria a este mundo para matar a morte, para vencer a serpente, para destruir o pecado e assim gerar vida. Portanto, meus amados irmãos, é sobre esta revelação que os versículos 7 a 10 tratam neste salmo. A revelação natural da criação, ela pode até comunicar certas verdades, mas ela não comunica fatos, história, ideias, e por isso mesmo ela não é capaz de mudar a existência das pessoas. Quem comunica fatos, histórias, ideias, é a palavra. É aquilo que nós ouvimos. É a voz de Deus. A voz de Deus que é estrondosa por meio do Espírito Santo. No Antigo Testamento, meus amados irmãos, nós temos vários modos de revelação de Deus. Ele se revelava por teofania, que era, por exemplo, quando apareciam nuvens, apareciam fumaça, aparecia algum tipo de anjo que falava às pessoas. Eram as aparições do Senhor ali. Os teólogos bíblicos costumam associar estas teofanias ao próprio Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade. Porque Cristo é aquilo que é visível de Deus. Portanto, aquele anjo que aparece em Abraão, dizendo para que ele não sacrificasse o seu filho Isaque, os teólogos bíblicos costumam associar aquele anjo ao próprio Senhor Jesus, que é o anjo do Senhor. Também Deus se revelava por profecias, que eram palavras ditas por meio dos profetas. O escritor aos Hebreus confirma isto, dizendo que no passado Deus falava aos pais pelos profetas. Também o Senhor aparecia por meio de milagres. Milagres que eram situações absolutamente sobrenaturais. Como, por exemplo, quando Elias orou para que Deus se manifestasse. E ali acontece uma teofania, uma aparição de Deus naquele fogo que consome aquilo que estava no altar como uma forma de milagre. O nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, cumpriu todas estas formas de revelação. Ele foi a teofania de Deus, a verdadeira aparição do Senhor, porque o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nele vimos a glória do Pai. O Senhor Jesus também foi o grande profeta, porque foi ele quem anunciou o Evangelho. Arrependei-vos dos vossos pecados. Eu sou o pão da vida. Eu sou a água da vida. Aquele que come de mim, que bebe de mim, não mais terão necessidades espirituais. E ele também é a manifestação dos milagres. E os milagres, naquela época, eram mecanismos, meios, sinais para revelar o poder de Jesus Cristo. Não eram, como pensamos hoje, simplesmente para atender às necessidades de pessoas, mas era para revelar Jesus. O centro do milagre, o foco do milagre não era a pessoa, era Cristo. Como tudo na vida, é a glória de Deus.
E então, o salmista agora passa, irmãos, a falar sobre isto, sobre esta revelação perfeita, especial, maravilhosa, sobrenatural, que é por meio da qual os homens recebem o poder para crer e o poder para serem salvos. Aqui, meus irmãos, nós temos 6 expressões que caracterizam o que é a palavra de Deus. A expressão lei, que aparece no versículo 7. Também a palavra estatuto. A palavra que está aí como testemunho, no versículo 7. A palavra preceitos, que aparece no versículo 8. Mandamento, que também está no versículo 8. Temor, que está no versículo 9. E a palavra juízos, que também pode ser ordenanças. Então nós temos estas palavras que significam todas elas a lei de Deus, a palavra, a revelação do Senhor. Lei, testemunho, preceitos, mandamento, temor e juízos. E também há caracterizações para cada uma dessas expressões. Perfeita, ela é fiel, versículo 7, parte B. Ela é reta, versículo 8, são retos. Ela é pura, versículo 8, parte B, a pureza. Ela é límpida, versículo 9. E ela é genuína ou verdadeira, também, versículo 9, parte B. E também diz o que ela faz. Do mesmo modo, acompanhando o raciocínio de 6 características. Ela, versículo 7, restaura a alma, revigora a alma. Ela dá sabedoria, versículo 7. Ela alegra o coração, versículo 8. Ilumina os olhos, 8, parte B. Ela permanece para sempre no coração daquele que teme ao Senhor. E, finalmente, ela é justa. E ela faz com que aqueles que guardam no coração, temem ao Senhor, sejam também justos. E, meus irmãos, todas essas caracterizações aqui representam o poder regenerativo da lei de Deus, dos mandamentos do Senhor, da palavra do Senhor. Infelizmente, meus irmãos, nós vivemos numa época que é contrária a qualquer tipo de ordenamento. Nós vivemos numa época em que, a partir do movimento do pós-modernismo, do relativismo, as pessoas passaram a considerar como valores aquilo que a própria sociedade estabelece. E elas se esquecem de que o modo como os seres humanos devem viver é o modo como é prescrito por Deus. Não aquilo que nós achamos mais praticável na sociedade, aquilo que nós achamos mais útil na sociedade, mas aquilo que Deus disse que deve ser. Quando as pessoas, portanto, desvalorizam aquilo que deveria ser a verdadeira lei do Senhor, nós, meus irmãos, estamos entregues aos nossos próprios raciocínios. E como disse Paulo em Romanos capítulo 1, aqueles que são entregues aos seus próprios raciocínios, eles cometem todo tipo de idolatria. Eles se afastam do verdadeiro Deus, porque eles querem agora instituir suas próprias leis. E é por isso, irmãos, que nós temos visto, até mesmo dentro da igreja do Senhor, para a tristeza nossa, muitas vezes, irmãos nossos, depreciando a lei de Deus, ou tentando mesmo encaixá-la nos nossos padrões culturais. E é por isso que nós temos esvaziado o sentido daquilo que é a lei do Senhor. Nós temos tratado a lei do Senhor não mais como algo perfeito, mas aquilo que é relativizado, aplicável apenas conforme a nossa coerência. Como, por exemplo, a guarda do dia do Senhor. Como nós temos quebrado a guarda do dia do Senhor, fazendo tantas outras coisas que Deus nos proibiu fazer, mas nós fazemos. Apenas pelo fato de que
nós encaixamos as nossas coisas como achamos que deve ser. Pecamos contra o Senhor quando também quebramos o mandamento de desonrar, de honrar o seu nome, e nós o desonramos. Muitas vezes usando palavras, murmurando, sendo ingratos com aquilo que Deus nos dá, e tantas outras formas. Quantas vezes, irmãos, nós não erigimos estátuas, não adoramos deuses fabricados de madeira, de cimento, mas colocamos nos nossos corações nossos próprios deuses e não abrimos mão das nossas convicções, ainda que elas sejam contrárias à palavra do Senhor. Nós podemos não construir esculturas de madeira e de pedra, mas construímos esculturas espirituais em nossos corações. Quebramos a lei de Deus, porque desconsideramos o fato de que o Criador do universo, Ele é quem deve determinar o modo como os homens devem viver. A lei do Senhor é perfeita, não há erro. A lei do Senhor, meus irmãos, ela revigora nossa alma, ela restaura nossa alma. Quantas pessoas têm estado doente de alma, com problemas de alma, emocionais, existenciais. O testemunho do Senhor é fiel, Deus cumpre a sua palavra mediante a sua lei. Ela dá sabedoria, mas nós queremos buscar sabedoria nos filósofos, nós queremos buscar sabedoria na ciência, nós acreditamos mais na ciência humana do que na palavra de Deus. Meus amados irmãos, nós atribuímos mais valor àquilo que os homens dizem do que aquilo que Deus diz em sua palavra. Os preceitos do Senhor são retos, porque eles querem nos encaminhar para um caminho reto, e eles alegram o coração. Quando alguém obedece à palavra de Deus com temor piedoso, ele se alegra, porque não há nada mais agradável a um coração crente do que obedecer à palavra de Deus. E muitas vezes, irmãos, obedecer ao Senhor tem sido peso para nós, e a razão disso é porque nós temos desconsiderado o valor supremo de pertencer a este reino eterno. E quando isso acontece, irmãos, quando nós desconsideramos, nós então fazemos as coisas por obrigação, mecanicamente. E aí sim, quando fazemos desse modo, nós fazemos de maneira arrastada, cansativa. E é por isso que muitas vezes os cultos, as programações, ficam cansativos mesmo. Porque nós fazemos de acordo com as nossas ideias, com as nossas invenções, que nós julgamos ser brilhantes, quando na verdade não passam de imundícia na presença do Senhor, porque muitas vezes não fazemos como Deus quer que façamos. Se fazemos aquilo que Deus quer, Ele promove alegria no nosso coração. Os mandamentos do Senhor são puros. Eles nos fazem ver as coisas do modo como precisam ser vistas, porque ilumina os olhos. A lei do Senhor nos mostra realidades, irmãos, da natureza humana, que nenhuma outra área pode mostrar. Aquilo que os cientistas da alma chamam de transtornos, a Bíblia chama muitas vezes de pecado. E nós estamos querendo tratar transtornos sem antes tratar o problema do pecado. Nós esquecemos que boa parte daquilo que as pessoas cultivam são consequências de pecado. E queremos chamar pecado de outras coisas. Mas quando nós lemos a palavra de Deus, nós vamos entender que algumas das condições físicas, sociais que vivemos são consequências de pecado. E aí nós precisamos tratar o pecado. E quando tratamos o pecado, Deus nos dá a graça, porque ilumina os nossos olhos de vermos a beleza da sua lei.
E finalmente, meus irmãos, para que possamos concluir, não quero cansá-los mais, os mandamentos do Senhor, o temor do Senhor, permanece para sempre. E eles são verdadeiros e justos. Significa dizer que aquele que ama a palavra de Deus, coloca no seu coração a lei de Deus, esta pessoa, meus amados irmãos, passa a entender que a lei de Deus, ela é verdade. Aquilo que Deus diz é verdade. Meus irmãos, o Senhor nos orienta a termos famílias na presença dEle. Não é verdade? O Senhor nos orienta, por exemplo, aos pais, a criarem os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. E, meus irmãos, quantos de nós, pais, temos muitas vezes delegado esta função para outras pessoas? Para a escola, para os celulares. Quantas vezes nós temos deixado que os nossos filhos pequem contra o Senhor? Porque nós entramos no ritmo das culturas. O nosso Senhor nos desaconselha a casarmos com pessoas de outra fé, de outra religião. Mas quantas vezes nós nos apaixonamos por incrédulos e não vemos problema nisso, achando que Deus, em sua misericórdia, vai converter aquele coração, não tem problema. E daí a pessoa se casa com o incrédulo e passa a colher todos os problemas, frutos de uma relação não autorizada pelo Senhor. De quem é a culpa? Do pecado do nosso coração. Nós insistimos em agir conforme o nosso entendimento. E quando fazemos isso, Deus nos faz experimentar as consequências do nosso próprio entendimento. É por isso que muitas das consequências pelas quais nós passamos, meus amados, é fruto ou são fruto de desobediência à palavra do Senhor. Se desejarmos a palavra do Senhor mais do que ouro, mais do que muito ouro depurado, acontecerá o que Davi nos diz nos versículos finais. Versículo 11. Quando o servo de Deus guarda a palavra, há grande recompensa nisso. A recompensa é a seguinte, versículo 12. O Senhor revela os nossos pecados. O Senhor revela os nossos pecados. E nós somos capazes de tratar esses pecados. Em segundo lugar, versículo 13. O Senhor nos guarda de pecar novamente. Da soberba, guarda o teu servo. E por último, irmãos, em terceiro lugar, quando amamos e desejamos a lei do Senhor mais do que ouro, a presença do Senhor, a palavra do Senhor, viver para o Senhor, passa a ser aquilo que é mais agradável para nós. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração. Tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu externo, estas coisas se tornam agradáveis ao Senhor. O servo de Deus, ele reconhece, portanto, tanto na criação, quanto na palavra de Deus, o verdadeiro Deus. E ele honra a Deus em tudo isso. Ele louva a Deus por todas as coisas criadas, pela providência de Deus e pela provisão de Deus em nos dar dos seus mandamentos. Que Ele mesmo, meus amados irmãos, nos abençoe para que possamos corrigir as nossas atitudes que o desonram e para que possamos dispor os nossos corações a amá-lo sobre todas as coisas e assim desejarmos mais e mais
que esta palavra santa se fixe em nossos corações como esta revelação única e especial, que é a única capaz de nos salvar.